Sim. Começa Mas a dar muito a problema. disputa espacial, você concorda que quem venceu foi os Estados Unidos? Olha, eu acho que trazer o vencedor, né? Eu acho que a União Soviética venceu. Mas assim, se a gente fosse colocar na competição, ela foi a primeira. né? Ela foi a primeira Porque, a sair porque eu acho que na da verdade, atmosfera. eu acho que porque na verdade, né? Eu não gosto muito dessa ideia de vencer a corrida espacial, porque quem que terminou a Guerra Fria em pé foram os Estados Unidos, né? Então Uhum. levanta esse debate, essa questão. Mas eu acho que a União Soviética foi pioneira isso. na maior parte das ações. Eu acho que é isso. Sim, isso aí com Eu acho certeza. que é o elemento do pioneirismo, é o elemento de uma engenharia simplificada, organizada e articulada nesse projeto de engenharia eficaz, né? Isso. Então eu acho que o resumo sim. Eu diria que ganhou por isso. Por que isso? Mandou o primeiro satélite, o primeiro cachorro, mandou o primeiro homem, a Não, primeira saiu da mulher, a atmosfera. primeira A órbita estação. baixa da Terra já é o espaço, né? Sim. Então pronto. É, né? Mandaram o primeiro satélite, né, cara? Sputnik, né? Então. Mandaram o primeiro E o satélite em Sputnik 57. ele tinha 60 centímetros, mano. Era uma bolinha assim. Né? Desse tamanho. Era uma bolinha que fazia transmissão de rádio e que aí deu, acho que 3 voltas ao redor do planeta. 3 não foi? voltas apitando. Isso que assustou os americanos. Mandando rádio, assim, pra Quando ela galera. passou apitando em cima lá, os caras falaram, agora ferrou, meu amigo. E eles faziam tudo isso na surdina, né? Porque eles Entendi. não ficavam revelando como que eles lançariam os foguetes e tal, porque era perigoso, né? Então, todos os projetos que eram lançados, a Sputnik, a Vostok, todos esses eram... A galera só conhecia depois que eles tinham sido lançados. Depois, exatamente. Então você isso. tinha um programa ali de segurança em termos de espionagem que era muito grande, assim. E eu acho incrível, né? Porque, de novo, isso. Um país que foi completamente devastado pelas guerras conseguiu ainda assim se articular, se organizar Foi. e fazer esse lançamento. Inclusive, a Valentina Tereshkova, que foi a primeira mulher, ela ainda tá viva. Ela é deputada pelo partido do Putin na Rússia. Ah, que legal. Rússia Unida, Nossa, tá sim. viva ainda. Curiosidade, sim. É, Valentina Tereshkova foi a primeira mulher a ir pro espaço. Eu lembro do Lembra da Eu minha lembro, treta, né? ótimo, eu do lembro. post do Serjão Lembra da minha treta lá com a AEB, né? com o pessoal aqui do Brasil. Não. Sacanagem que a AEB fez. Mas tudo bem. Mas mas a União Soviética é isso. Eu acho assim, que a União Soviética é aquele time que jogou bonito. Mas na hora, os Estados Unidos vai lá e marca o gol aos 47 do segundo tempo, entendeu? E aí Sim. quem ganha? Tipo o Brasil na última Copa, né? Sabe o que eu comparo muito? A galera não vai lembrar, é só da minha época, eu já sou velho aqui. O Brasil de 1982, galera. Eu tava pensando exatamente Entendeu? nesse exemplo. Jogou bonito, Exatamente. era lindo você ver jogar, pô, não sei o que, tal, não sei o que. Chega ali na hora. É que tem acho que tem duas questões interessantes sobre essa queda da União Soviética na corrida espacial, que são, primeiro, você tem uma desaceleração no ritmo político da União Soviética que é muito grande. Tem uma degeneração em relação a como o Partido Comunista vinha tocando as atividades, que foi levando a galera para um campo de abandono dessas atividades. E aí, enfim, tem todo o processo contra-revolucionário do Gorbachev, da Perestroika, da Glasnost e tal. E para além disso, tem aquele lance também que os soviéticos importaram computadores da IBM, não sei se microchips, computadores, Uhum. alguma coisa assim. E aí, esses computadores e chips vieram com defeito. E aí foi essa grande virada que os Estados Unidos conseguiram realizar nos anos 80, que é a transformação do sistema espacial, né, do programa, Sim. em termos computadorizados, né? Porque pra você calcular a órbita, pra calcular, principalmente usar a equação do foguete lá, quantidade de combustível e tudo, eles viram que não dava mais pra fazer na mão, né? Então tinha que... O computador foi esse grande avanço que teve pra poder acelerar, né? Então você acelerava demais o processo principalmente de mandar foguete pra órbita, calcular a órbita correta, porque era uma época, o pessoal não vai entender... O Cara, pessoal não lembra. Mas era uma época, cara, que lançava-se muito foguete, muita coisa explodia o tempo todo, entendeu? Mal chegava na órbita já explodia, mal saía da órbita da Terra explodia, porque os caras estavam aprendendo, fazendo e aprendendo ao mesmo tempo, entendeu? Uhum. Quando vem o computador, e aí é uma grande revolução mesmo, porque consegue calcular as órbitas direitinho, os delta V, porque lançar foguete é um negócio muito complicado. Entrem aí e tentem jogar Kerbal Space Program. Animal. Eu já joguei algumas vezes e é patético, assim. É difícil. Nossa, é muito difícil. difícil. É muito Você difícil. se sente lá no início da corrida espacial, cara. Porque você monta seu foguetinho e vai lançar. Se você não dá o delta V, que a gente chama, que é a variação, a aceleração no momento certo, seu foguete cai, explode e tal. Só que para fazer essas contas, qual que é a grande dificuldade? Por que não dá para fazer na mão? Porque isso é uma conta que tem que ser feita à medida que o foguete está subindo. Então você decolou, o computador começa a calcular
E ele que vai mudando a inclinação, ele que vai mexendo nas coisas, vai acelerando, vai desacelerando o foguete. Você não tem tempo de fazer essas contas na mão, entendeu? Então por isso que o computador representa esse grande avanço aí no programa espacial. A NASA tinha as computadoras da NASA. Tem aquele filme magnífico lá das mulheres lá além do tempo lá. Que são Estrelas Além do Tempo, né? Estrelas Além do Tempo, isso aí, que elas são as computadoras da NASA. Elas ficam só calculando órbita e tal. Tanto que quando o John Glenn vai no espaço, ele fala assim, cara, é só ela, cara. Se ela não calcular minha órbita, eu não vou não, entendeu? Mas depois, pra ir pra coisa mais complicada, que é pra ir pra Lua e tudo, aí não tem como. Porque aí a quantidade de manobra e de volta que você tem que dar e tal, tinha que ter computador pra ficar calculando em tempo real. Detalhe também, a Lua é em 69, certo? Uhum. A questão da chegada do homem à Lua. E o cara que tava comandando lá, o Sergei, morreu, não morreu? Então, quando ele morreu, ele morre em 66. 66, Então, quando ele morreu, o pessoal ficou meio perdido. Não é que ficou perdido, cara. Começou a ter uma disputa, igual o Gaio Fato falou, os Estados Unidos era centralizado, era a NASA e fim de papo. A União Soviética não. Tinha esse OKB, tinha o Energia, tinha várias agências, era tudo meio que dividido. Só que tinha ele como uma figura, entendeu? Que mandava ali na parada, todo mundo respeitava ele. Quando ele sai, começa a ter uma briga de quem que vai assumir meio que a posição dele. E ninguém tinha nem capacidade para assumir a posição do Korolev. Então fica aquele negócio, de novo fazendo uma relação com o futebol aqui, é o time que fica sem técnico, cara. Você pode ter um monte de gente boa, mas você não tem um cara ali pra organizar aquela galera. Ó, Júnior, você é bom no ataque, você joga aqui, você no meio de campo, você na defesa. Cara, vi que todo mundo ficou batendo cabeça. É como se os caras começaram a bater cabeça. E eles tinham problemas muito sérios pra resolver, porque o foguete que eles foram construir pra ir pra Lua, que é um dos maiores foguetes de todos os tempos já teve, um dos foguetes mais poderosos já teve, que é o N-1, que é um foguete lunar soviético, ele era um negócio muito complicado, cara. Ele tinha 30 motores no primeiro estágio, e esses motores, quando eles eram ligados ao mesmo tempo, um motor começava a interferir no outro com vibração, e aí, tanto que todos eles explodiram. A maior explosão não atômica da história da humanidade é a explosão do N-1. Eles acham que tentaram lançar 4 vezes o foguete, e aí eles abortaram o programa de lançamento espacial para a Lua. Porque nesses 4 aqui, no meio desses 4 aqui, os Estados Unidos chegam na Lua. Mas é interessante porque os soviéticos tiveram programas lunares, e até depois da morte do Korolev, eles tiveram um programa lunar para Vênus e para Marte. E eles fizeram todas essas expedições, só que para a Lua eles mandaram a primeira sonda que conseguiu pousar, a primeira sonda que conseguiu tirar uma foto do lado oculto da Lua, que a gente não enxerga. É tudo da União Soviética, isso aí é tudo União Soviética, cara. Isso é tipo 66, 67... O primeiro rover lunar... Pousar. A cereja do bolo que foi pousar. Não, eles mandaram um negócio pra Lua, cara, que é um negócio sensacional, chamado Lunokhod. Que era o rover, né? Que é um rover lunar, cara. O negócio é um monstro, cara. Certo. Entendeu? E ele andou, tem até um momento que ele quebra, porque ele tinha uma panelona que era a antena dele, e eles entram embaixo de uma rocha lá e o negócio não consegue voltar. Mas, cara, eles mandaram aquele negócio, que era um negócio monstruoso pra Lua, muito antes dos Estados Unidos, entendeu? Sim. Muito antes. Eu ia perguntar, lá na União Soviética, o pessoal reconheceu que os Estados Unidos pisou na Lua, que não é fake, que não é montagem. Não tenho acesso a todos os redes soviéticos pra saber, mas... Não, mas assim, o que o jornal da época tava dizendo? Não, eu acho que em nenhum momento houve essa discussão de falsidade por parte Eles reconheceram. Eles reconheceram. Então, rapaziada, pisou mesmo, hein? Galera. Não, acabou, calma aí, né, acabou. gente? Acabou cara, o maior reconhecimento é que eles param o programa do N1, cara. Sim. Porque no meio desses testes que o N1 vai fazendo, o N1 é o maior foguete que já... antes do Starship, o N1 era o maior foguete que tinha. Aí tem aquela dúvida, eu brinco com o Iberê, né? Voou ou não voou, entendeu? Voar ele voou, mas explodiu, não fez a missão dele. Nesse meio tempo aqui dos testes do N1, os Estados Unidos pisam na Lua. Então o maior reconhecimento deles terem confirmado que os Estados Unidos é que eles pararam o programa, cara. Falou, cara, agora acabou. Tipo, nós perdemos, vamos fazer o quê? Vamos ficar se degladiando aqui, começando a gastar dinheiro pra caramba, porque cada foguete desse que explodia era muita grana aqui, entendeu? E aí tem toda... É que a gente nunca pode fazer a análise, principalmente programa espacial, ela não pode ser um negócio isolado, ela tem que ser um negócio atrelado, o Fato já falou, tanto a parte política como a parte econômica do país, né? Porque isso tem é muito importante, tem né? um peso determinante, né? Tipo, o pano de fundo da corrida espacial é a Guerra Fria, né? Exatamente. Essa disputa política, essa disputa econômica. Então, esse reconhecimento aconteceu.
tiveram ali. Como eu falei, não tem então o que discutir. Não tem o que discutir. Eu gosto muito, quando eu tava lendo sobre isso, eu comecei a estudar um pouco mais, eu achei muito interessante das missões que não ficam tanto à mostra, assim, né? Por parte desses programas espaciais. Então, a missão Venera, que a União Soviética organizou, que foi dos anos 60 até os anos 80, mandando espaçonave para Vênus, para poder pousar no país, tirar fotografia, para poder colher a amostra. Então, foi a primeira missão, se não me engano, foi a primeira missão espacial que recolheu a amostra interplanetária, não foi? Vamos falar um negócio aqui muito interessante, que é o seguinte, né? A União Soviética, ela tenta mandar missões para Marte, primeiro. Aí ela manda, alguns foguetes nem saem da órbita da Terra, tal, não sei o quê. Alguns se perdem no meio do caminho e tudo. E tem uma sonda que pousa em Marte, que é a Mars 2, se não me engano. A Mars 2 pousa, ela é um rover, que é muito engraçado, cara. Ele é um rover que não tinha rodinha. Ele tinha umas pá que ele ia andando assim. Só que ele funciona por 30 segundos. Então, assim, na história da exploração espacial, o pessoal não considera que foi um pouso com sucesso. Entendeu? E depois, cara, por incrível que possa parecer, a União Soviética ou a Rússia nunca conseguiram chegar em Marte. É engraçado isso, cara. Sempre deu problema. Sempre. Sempre tinha problema. E aí o pessoal brinca, né? Porque Marte é o planeta vermelho e o país vermelho nunca conseguiu chegar em Marte. E os Estados Unidos conseguiu e tal. Em compensação, em Vênus, os Estados Unidos nunca conseguiu chegar em Vênus. Sempre dava problema. E a União Soviética fez as missões Venera, que foram as únicas missões até hoje que conseguiram pousar em Vênus. Qual que é o problema de pousar em Vênus? Vênus é 480 graus na superfície, derrete chumbo, e a pressão atmosférica é 96 vezes maior que a pressão atmosférica da Terra. Ou você morre espremido, ou você morre torrado. E eles conseguiram pousar a Venera 9, 10, 11. Sim, tem várias Veneras que eles pousaram. As únicas fotos que a gente tem da superfície de Vênus foram feitas pelas sondas soviéticas. Aí tem vários trocadilhos que o pessoal faz. O pessoal não tem aquela peça de teatro, os homens são homens de Marte, mulheres de Vênus. O pessoal faz a mesma coisa com a União Soviética e Estados Unidos. Entendi. Estados Unidos é de Marte e os soviéticos são de Vênus. Então tem isso, porque nunca... Cara, é muito interessante. O negócio de Marte, só um parênteses aqui pro pessoal. Você sabe qual que é a taxa de sucesso da gente chegar em Marte? 54%. De todas as missões que foram mandadas até hoje para Marte, a taxa de sucesso global é 54%. É nota 5, cara. Praticamente metade do que foi mandado para Marte nunca nem chegou perto de Marte. Para vocês verem como que é. Por isso tem toda essa obsessão aí. E a última vez que a Rússia foi mandar alguma coisa para Marte foi a Phobos Grunt. Ela não saiu da atmosfera da Terra e a última órbita dela, antes dela cair, passou em cima do Brasil. É mesmo? Ela passou baixinho no meio do Brasil e aí ela caiu no Oceano Pacífico, na beirinha ali com o Chile. Nossa. Mas a penúltima órbita dela, porque a última ela caiu, mas a penúltima, cara, ela passou baixinho no interior do Brasil, a gente tirou foto e tudo. Phobos Grunt, e uma missão que é para a Lua de Marte, para a Lua Phobos de Marte. Você falou desse foguete, uma informação que é interessante é que esse escritório experimental de foguetes da época da União Soviética hoje é uma grande empresa russa. Esse escritório foi meio que privatizado e virou um escritório privado de engenharia aeroespacial. Que presta serviço para a Rússia. Que presta serviço para a Rússia, é isso mesmo. É isso aí. Legal demais, cara. Então tá aí, gente, ó, toda a explicação do começo ao fim sobre a corrida espacial. Não, mas vamos falar Quero ver agora qual que vai ser o argumento. Mas vamos da falar galera. aqui, vamos explicar pra galera direitinho. Então, ó, a União Soviética foi primeiro satélite, que foi Sputnik, Sim. 1957. 3 voltas na Terra. Aí depois ela manda a Laika. Na verdade, ela não manda só a Laika, né? Tinha um bando de cachorro lá. Eles mandaram, na verdade, antes da Laika, 2 cachorros por uma altura de 100 km de altitude. Foi a primeira vez que 2 seres vivos saíram da atmosfera. Isso. Sim. E eles tinham um criadouro, cara. Todos os cachorrinhos que é pra lá. A história da Laika é muito triste, a gente não sabe como que ela morreu. Uns dizem que ela morreu de fome, outros dizem que ela morreu de calor, porque eles não colocaram comida pra ela. Né? Do que eu já li sobre, eles relatam que ela sofreu uma eutanásia pelos sistemas de vida que tinham dentro da nave antes da reentrada, ou logo depois do matam ela de propósito mesmo. Assim, sim. Então mandaram a Laika, aí vão mandar o primeiro homem.
E é muito interessante porque o Yuri Gagarin, ele entra em órbita, né? Porque o primeiro norte-americano, ele não entrou em órbita, que é o Alan Shepard, ele só fez o voo parabólico. Uhum. O Gagarin foi. E o Gagarin tem toda uma história também, o Korolev escolheu ele primeiro porque ele era um cara muito bonito. Sim. Porque Ia sair bem na foto depois, era o lance da propaganda. Sim, Era o lance, tinha que fazer uma propaganda, não podia colocar O qualquer um. principal critério deles é que eles escolhiam as pessoas que eram mais baixinhas, né? Porque Isso. como a Vostok, ela era bem pequenininha, então eles precisavam de gente pequena. Se não me falha a memória, o Gagarin tinha 1,61 de altura. Ele era muito pequenininho. E aí eles escolhem ele por conta disso, né? É. Dessa referência por conta da altura. Da altura e daí falam que por dá causa beleza da origem operária, né? Operária, Porque ele era, isso aí, tem porque era toda isso, uma- ele era camponês. E aí É. eles falaram, pô, a gente vai pegar um cara que é filho de camponês, que virou militar da aeronáutica, né? Oficial da aeronáutica, e voou pro espaço. E aí ele dá a famosa frase, né? A terra é azul. A terra é azul. Sim. Aí ele cai numa plantação lá, Sim. né? E tudo. Aí depois lança a primeira mulher, a Valentina Tereshkova. Depois manda o cara que era pra ter sido o primeiro, que é o Leonov. Só que o Leonov ele era mais parrudão, assim. O pessoal não gostava muito dele, não. Só que ele é o primeiro cara a fazer uma caminhada espacial. Sim. Que a União Soviética fez isso também. Ela fez a primeira caminhada espacial, que é o cara sair da nave e depois voltar pra nave. Sim. Que é o Alexei Leonov, entendeu? Ele faz isso aí, é um negócio. E enquanto isso. E o que tá acontecendo nos Estados Unidos enquanto isso? Cara, os caras estão lá meio que patinando. Então eu tô entendendo. A grande questão é que, por exemplo, do lado soviético, não há dúvidas que os Estados Unidos chegou na Lua, justamente porque eles estavam tanto nessa busca, Exato. que eles estavam no processo, eles Faz sabem sentido, exatamente né? o que fizeram. Exatamente. Que aí, pra que você vai falar que algo não aconteceu se é exatamente o que você ia fazer? Exatamente. Aí daqui a pouco tá todo mundo sendo questionado. Mas aí tem a grande dificuldade, porque tudo é um passo a mais, né? Eles têm um conhecimento de como funciona. O passo a mais é que é o seguinte, cara. Uma coisa é você entrar na órbita da Terra. Outra coisa é você sair da órbita da Terra. Por isso que você vai precisar de um foguete muito mais poderoso, que aí eles vão atrás, vão construir o N1. Para construir o N1, ele tinha múltiplos estágios, muito motor, muita coisa. Aí é que eles precisam de todos esses departamentos, empresas e todo mundo trabalhando. Que aí é mais ou menos o que os Estados Unidos faz com o Saturno V. Quando eles vão construir lá do lado americano o Saturno V também é um foguete que é dividido entre várias empresas e que as empresas estão aí até hoje, entendeu? O pessoal, a Boeing, por exemplo, a Boeing é a queridinha, o pessoal fala, a Boeing é a queridinha da América. Por quê? Por causa dessa época aí, entendeu? Então a Boeing, a Northrop Grumman, que era a Northrop primeiro, a Lockheed, que era uma, a Martin Marietta, que era uma outra, depois a Lockheed comprou a Martin Marietta e virou Lockheed Martin, entendeu? Por que são? São as empresas que comandam os Estados Unidos hoje no setor militar, elas não são de agora, elas são desde essa época, Sim. entendeu? Sim. Porque os Estados Unidos teve que dividir a Rocketdyne, que faz motor, eles tiveram que dividir tudo para cada uma. Ó, você faz um motor do primeiro estágio, você faz o segundo, você faz a cápsula, você faz o módulo lunar e tal. Espalhou essa produção nos Estados Unidos.